Boa noite mais uma vez para quem ainda não tinha chegado e eu ainda não cumprimentei. Para você também que chegou agora no canal do YouTube. A palavra de Deus para nós hoje é sobre os tempos de Deus. Especificamente sobre novos tempos. E quando a gente vê essa expressão, novo tempo, automaticamente a gente remete a tempos de esperança. O profeta Isaías, ele vai trabalhar lá no capítulo 43, falando do novo tempo, quando Deus diz: olha, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, algo que trazia esperança. O profeta Isaías também, no capítulo 65 e 66, vai mostrar Deus dizendo: olha, estou criando novos céus, nova terra, o que era passado vai ficar para trás. Então, quando a gente pensa nos novos tempos que Deus tem, nós pensamos sempre em novos tempos com esperança. Mas Deus quer que nós estejamos aprofundando a nossa visão sobre os novos tempos que Deus tem para cada um de nós. E o texto que nós vamos ler é um texto, pelo menos a primeira parte, é um texto bem conhecido, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3, onde nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Continuando no verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer e beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que já foi e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Sejamos orando. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, e me coloco na Tua presença, agradecendo pela Tua palavra, me colocando humildemente diante de Ti, pedindo que o Senhor esteja me usando neste momento, e que o Senhor esteja falando através de mim aos nossos corações, que a Sua palavra seja gravada em nossas mentes, e que com o decorrer do tempo, nós estejamos sempre com ela no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, quando nós falamos de novos tempos, recentemente a gente vai puxando sempre para coisas que nos trazem esperança. Mas hoje Deus tem uma palavra que mostra
os tempos de uma forma diferente. E para falar desses tempos, eu quero ir no comecinho do livro de Eclesiastes. No início de Eclesiastes, a gente vê que quem se apresenta como autor do texto é o rei Salomão. E muitas vezes não, nós sempre olhamos para o rei Salomão como aquele que tinha sabedoria. Salomão, ele tinha muita sabedoria. E aí, quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, se a gente olha no primeiro capítulo e no segundo capítulo, ele vai apresentar um repertório do que ele fez, do que ele viveu. Ele vai se apresentar e ele vai colocar sempre termos no passado. Se a gente vai, a partir ali do verso 12 do capítulo 1, ele vai falando, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel. No 14, vi todas as obras. Quando a gente vai para o 2, no capítulo 2, ele diz ali a partir do verso 3, resolvi no meu coração. No 4, empreendi grandes obras. No 5, fiz jardins. No 6, fiz para mim. No 7, comprei. E assim ele vai, sempre trazendo o verbo no passado. Fiz isso, fiz aquilo, vivi isso, eu olhei isso. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele muda. E aí ele não está mais trazendo as coisas no passado, e aí no capítulo 3 ele começa de fato a ensinar, a passar a sua sabedoria, a falar daquilo que, ao decorrer da sua vida, vendo, olhando, vivendo e tendo experimentado e tendo tido experiências, ele conseguiu concluir. Então, no capítulo 3, a gente percebe que Salomão começa a passar, então, os seus ensinamentos. E logo de cara, o primeiro ensinamento que ele traz sobre o tempo é que existe um dualismo. A primeira lição que ele nos apresenta sobre o tempo é que tem um tempo, mas tem o tempo que também é oposto àquele. Então ele fala que tudo tem seu tempo determinado. E aí ele vai falar, tem tempo para matar, tempo para curar, tempo para derrubar, tempo para construir, tempo para chorar, tempo para rir. Quando nós falamos de novos tempos, nós temos que pensar também, qual é o novo tempo de Deus para nós? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Se eu estou no tempo de plantar e quero colher, não vai dar certo. Eu tenho que primeiro plantar. Como eu posso colher alguma coisa se eu não plantar nada? Então a gente percebe que Salomão, ao decorrer de sua vida, tendo vivido e tendo tido experiências, percebe que o tempo de Deus é um tempo que tem esse dualismo. É tudo determinado por Deus, mas é Deus que fala, olha, agora é tempo de plantar e agora é tempo de colher. Eu sei que muitas vezes nós queremos só colher, 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 e nos esquecemos que precisamos primeiro plantar. Então só aí já cabe a gente começar a pensar que tempo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um novo tempo. O ano acabou de começar. A gente ainda nem saiu do primeiro mês. E a gente sempre fica com essa coisa de janeiro de ser um novo tempo, de ser algo novo. E cabe a nós fazer com que seja algo novo, mas nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Qual é o tempo que Deus preparou para nós? Qual é o tempo que Deus está determinando para cada um de nós? Quando nós vemos aqui no verso 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Muitas vezes nós achamos que nós ainda temos essa inocência de achar que em algum momento da nossa vida nós vamos encontrar a alegria e a alegria vai ali permanecer conosco. Nós não vamos mais ter tristeza, nós não vamos mais ter dificuldades, nós não vamos mais ter tribulações. A gente pega aquele conhecimento que a gente tinha de contos de fábulas e viveram felizes para sempre. Mas enquanto nós estivermos na terra,
nós vamos ter que enfrentar tempos de alegria, mas também tempos de tristeza. Nós vamos ter que enfrentar tempos onde nós vamos chorar, mas graças a Deus que nós também vamos ter o tempo de rir. E o que é mais importante é que Deus determina todos os tempos. É isso que Salomão diz ali. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No momento que nós tivermos que chorar, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Se Deus determinou que aquele tempo é tempo de chorar, tenha certeza que você não está sozinho. Deus está com você. Agora, a gente percebe que Salomão, por algum momento, teve então essa sacada de perceber que existia um tempo e o tempo oposto. Um tempo para uma coisa e o oposto dessa coisa. Então ele teve essa epifania. E como eu disse, nós sempre olhamos para Salomão como aquele que era detentor de muita sabedoria. E sempre nós olhamos para Salomão com essa sabedoria e achamos que ele teve todo esse conhecimento, foi lá e escreveu o livro de Eclesiastes, porque ele já tinha essa sabedoria, ele já sabia de todas as coisas e assim ele escreveu. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Se você acha que Salomão era 100% sábio, você está errado. Eu vou repetir porque é para ficar bem gravado. Se você acha que Salomão era 100% sábio, você está errado. Eu sei que eu já falei aqui alguma vez, em alguma pregação, um ditado chinês, que diz que no mundo existem 3 tipos de pessoas: as burras, as inteligentes e as sábias. As burras erram e continuam errando. As inteligentes erram e aprendem com seus erros. E as sábias aprendem com os erros dos outros. Brincadeiras à parte e deixando esse provérbio chinês de lado, Salomão aprendeu com seus próprios erros. Salomão, se a gente fosse colocar nessa etiqueta de 3 pessoas, nós não conseguiríamos colocar Salomão sempre na da pessoa sábia. Quando nós vamos para a história de Salomão, nós vemos que ele errou. Salomão tinha mais de 700 esposas e 300 concubinas. Salomão começou a se afastar de Deus e buscar outros deuses. Salomão errou. Se ele fosse uma pessoa de 100% sabedoria, será que ele se daria ao deslize de procurar a Deus, procurar a outros deuses e de estragar tanto a sua vida familiar? Se Salomão fosse realmente uma pessoa 100% sábia, será que ele deixaria de errar? Salomão errou. E Salomão aprendeu com seus erros. Ele também teve que colher por causa desses erros. Ele recebeu ali de Deus a sua punição. Mas a questão, olhando aqui no livro de Eclesiastes, é que Salomão aprendeu alguma coisa. E aí Salomão, ele passa por toda a sua experiência, ele fala que ele viu, ele fala tudo que ele viveu. E aí ele fala, olha, eu vi isso, eu vivi isso, aconteceu isso, e está aqui o meu ensinamento para vocês. Está aqui a minha sabedoria para vocês. Se a gente vai ali, no comecinho do capítulo 1, no verso 2, Salomão diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que Salomão está dizendo aqui é justamente aquilo que ele experimentou. Ele tinha um monte de mulheres, ele se entregou ao vinho, ele procurou outros deuses, e tudo por vaidade, tudo porque ele quis, tudo por um desejo da carne. E aí, depois de ter errado, ele vem e escreve, olha, tudo é vaidade, e eu busquei a vaidade. Agora, aqui é o ensinamento que eu tenho.
Mas Salomão também diz, no capítulo 1, que ele buscou a sabedoria. Ele buscou a sabedoria. Nós sempre olhamos para Salomão como aquele que tinha sabedoria, principalmente porque a gente olha para aquela famosa história, onde chega uma mulher e fala que o filho era dela, chega outra, não, o filho é meu, e aí ele fala, não, então divide, ele resolve ali com sabedoria. E aí, por causa desse momento, nós olhamos para Salomão como aquele que tinha sabedoria. Você se considera uma pessoa sábia? Você se considera uma pessoa sábia? Eu não me considero uma pessoa sábia. Quem me dera um dia, quando eu for mais velho, os jovens da igreja falarem assim, não, conversa com o pastor Mateus, porque ele é sábio. Quem me dera um dia eu chegar nesse ponto, mas hoje acho que eu estou, no mínimo, no mesmo nível que Salomão fala que estava no capítulo 1, buscando a sabedoria. Eu acho que é o máximo que eu consigo chegar, é nessa coisa do buscar a sabedoria. Mas Salomão aqui no livro de Eclesiastes, ele buscou, ele alcançou sabedoria para algumas coisas e vem compartilhar sobre essas coisas. Salomão percebe sobre os tempos de Deus, percebe sobre a busca que ele teve e ensina e deixa seus ensinamentos para nós. Salomão, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 3, que nós lemos, diz assim: sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E o que Deus faz, isso é para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Salomão percebeu que não importa o que ele fizesse, o domínio do tempo é de Deus. Não importa o quanto ele brigasse, o domínio do tempo era de Deus. Se Deus virasse para Salomão e falasse: Salomão, agora não é mais tempo de você colher toda a riqueza que você tem, agora é tempo de você plantar. E Salomão quisesse ficar brigando para colher, ele ia bater cabeça à toa. E Salomão bateu muita cabeça à toa com Deus. E depois de bater cabeça, ele veio e escreveu: olha, quem comanda o tempo é Deus. É Deus quem determina o tempo que nós estamos vivendo. Por isso não adianta brigar. Se Deus falou que nós temos um tempo de plantar, nós temos que plantar. Se Deus falou que nós temos um tempo de chorar, nós temos que chorar. Se Deus falou que nós temos o tempo de não abraçar, nós temos que não abraçar. E esse tempo de não abraçar está demorando. Esse tempo de não abraçar já incomodou bastante. Mas Deus ainda está falando, olha, ainda é tempo de não abraçar. Mas se o tempo pertence a Deus, se não há nada que nós possamos fazer, se Deus tem o domínio sobre todo o tempo, então, o que adianta eu saber qual que é o tempo que eu estou? Porque se eu estou no tempo de chorar, eu vou ter que chorar. E pronto. E aí eu sou refém do tempo. Se é tempo de plantar, então eu vou ter que puxar as mangas, trabalhar e plantar. E pronto, não tem o que eu fazer. E se vier um tempo que seja um tempo de chorar, eu tenho que chorar. Se vier o tempo de rasgar, eu vou ter que rasgar. Se vier o tempo de ficar calado, eu tenho que ficar calado e pronto. É isso que Salomão está dizendo. Salomão, ele teve uma epifania para escrever sobre essa coisa do tempo. E a epifania de Salomão não vem à toa. Salomão, ele percebe que ele buscou a vaidade. Mas hoje em dia é diferente, a gente não busca a vaidade. No mundo capitalista, a gente não está buscando o carro do ano, o celular do ano, a casa maior. Isso aí não existe hoje em dia. Só existia no tempo de Salomão. Mas a questão é que Salomão, quando ele tem a clareza daquilo que Deus deu para ele,
ele podia muito bem pegar e continuar chorando. Porque eu fico imaginando Deus chegando para Salomão e dizendo, olha, está aqui o seu castigo. Na verdade, não o castigo dele, porque foi para as gerações que vieram depois. E ele podia muito bem ter falado, bom, então também agora já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já tive a sabedoria no que eu podia ter e pronto. Mas Salomão vem, provavelmente em um momento já em seu final de vida, e pega e escreve toda uma sabedoria e deixa ensinamentos para a posteridade. A questão aqui é que quando nós sabemos qual é o tempo de Deus para nós, nós conseguimos usar a lente certa para enxergar o tempo, para se adequar a esse tempo. Se eu acho que ainda não é tempo de plantar e perco o tempo de plantar, eu vou prejudicar também o tempo de colher. Mas se eu percebo que é o tempo de plantar e eu uso a lente certa, é o tempo de plantar. Então, quando eu planto, a hora que vier também o tempo de colher, eu vou estar pronto para colher. Os novos tempos de Deus são determinados por Deus para cada um de nós. A questão é como eu estou reagindo ao tempo que Deus tem para mim. Tem um chefe italiano chamado Massimo Bottura, e ele conta uma história, que uma vez, no fim do expediente, em um restaurante de alta gastronomia, ele fez as 2 últimas tortas de limão. Então pensa você que em um restaurante de alta gastronomia não era uma tortinha de limão que você pega o leite condensado, bate na batedeira com um limãozinho, bota um chantillyzinho em cima, corta em pedacinho e serve. Não. Tinha um processo, tinha um trabalho, exigia tempo, dedicação para fazer aquele pratinho, que com certeza não era barato. E aí, depois de ter feito as 2 últimas tortas de limão, ele colocou na mesa. E o subchefe pegou os pratos, e um dos pratos ele derrubou em cima da mesa. E aquela torta ficou toda desmantelada. E aí o subchefe olhou para aquela torta toda caída. Eram os 2 últimos pratos da noite, e ele ficou pálido, com medo de tomar uma bronca, e pensando, putz grila, vou ter que fazer outra torta. No fim do expediente, cansado, provavelmente extremamente cansado, porque deve ser muito cansativo trabalhar numa cozinha dessas. Ele olhou para aquele momento com um olhar de tristeza, desesperado, desamparado, e não soube se colocar no lugar. O subchefe não soube colocar os óculos para ver aquela experiência do jeito certo. Mas o chefe, que é o Máximo, olhou para aquilo e falou assim, calma, por que você está bravo? Por que você está nervoso? Olha que bonito que você fez. E aí ele pegou aquilo, pegou o prato, juntou e fez de um jeito que a torta estava toda destruída. E aí ele falou assim, aqui é a nova torta de limão da casa. E aí ele inventou o prato. Opa, eu derrubei a torta. Esse era o nome do prato. E esse prato ficou como sendo um dos pratos mais famosos dele. Por causa justamente da energia que ele colocava na cozinha, da brincadeira que ele fazia na cozinha, justamente por causa dessa flexibilidade que ele tinha. Ele soube olhar para aquele momento onde ele podia muito bem pegar e brigar com o cara e sair bravo, fazer uma torta, e com certeza não ficaria bom, porque se você faz uma coisa na cozinha de mau humor, não vai dar certo. Ele podia ter se desesperado, ele podia ter ido lá e feito de qualquer jeito, mas ele olhou para aquilo e falou assim, opa, olha o tempo que eu estou tendo aqui, de criar uma coisa que vai ser significativa para a minha carreira. Ele soube pegar aquilo e adaptar. Deus tem um tempo para cada um de nós. E aí eu vou chegando na conclusão da palavra. Deus tem um tempo para cada um de nós. Deus tem um tempo para você. Nós temos que saber qual é o tempo que Deus tem para cada um de nós.
Deus tem um tempo novo para a nossa pastora. Deus tem um tempo novo para mim. Deus tem um tempo novo para essa igreja. Novos tempos estão vindos. É tempo do quê? Pergunta para Deus. Deus, é tempo do quê? É tempo de plantar ou é tempo de colher? É tempo de chorar ou tempo de se alegrar? É tempo de ficar bravo ou tempo de transformar algo ruim em algo maravilhoso? Deus tem um tempo para você. Você crê nisso? Agora, como você vai reagir ao tempo que Deus tem para você, cabe só você decidir e só você fazer. Vão ter tempos onde nós vamos nos sentir tristes, vão ter tempos onde nós vamos precisar chorar, mas terão tempos de bênçãos. Terão tempos onde nós vamos sentir alegria. Terão tempos onde nós vamos testemunhar as bênçãos que Deus nos deu. Quando nós temos uma dificuldade, nós temos que pegar essa dificuldade e transformar ela em algo bom. Esse é o desafio que Deus tem para nós hoje. Que nós possamos sair daqui pensando que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, um tempo para cada um de nós. Que nós possamos também estar trabalhando com o tempo de acordo com o que Deus quer. Vamos orar rapidamente, antes de passar a palavra para o louvor, cantar uma música. E depois nós temos a bênção com a nossa pastora. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo que é o Senhor quem determina o tempo em que nós temos que viver. Deus, que o Senhor esteja revelando a cada um de nós qual é o tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor esteja revelando para essa igreja qual é o tempo que o Senhor tem para essa igreja. Que o Senhor esteja, Pai, nos ensinando a reagir da maneira certa a cada tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos amadurecer conforme os desafios que o Senhor tem para cada um de nós. Para que nos momentos em que nós te recebemos as suas bênçãos, nós possamos estar alegres, reconhecendo que no desafio nós nos superamos, porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Não importa qual é o tempo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor está continuamente conosco. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém.